Bom dia, sétimo ano. Bom dia, Franklin. Como é que você vai nessa terça? Vou bem. Pera um pouquinho, eu vou espirrar, gente. Tá. Falhou, O espirro. Frank, a gente não vai ter aula amanhã e quinta ou sexta e quinta? Eu acho que amanhã vocês têm aula, sim. Vocês não vão ter aula de história, porque eu tô adiantando hoje a nossa aula. Porque a tia Fernanda tá de atestado. Oi? Mas amanhã vocês tinham aula de quê? A minha e de quê? Não sei. Deixa eu olhar. Matemática. E vai ter matemática hoje. Ah, vai ter matemática hoje também? Aham. Ah, então pode ser que amanhã vocês não tenham aula. Sim, pode acontecer sim. Mas a coordenação vai falar pra vocês, tá bom? Beleza. Deixa eu perguntar aqui. Deixa eu perguntar a Carla aqui, ver se ela me fala. Carla, bom dia. Os meninos do sétimo ano estão me questionando se eles vão ter aula amanhã, já que as aulas de amanhã estão sendo adiantadas hoje. Vamos ver o que ela me responde. Vamos lá, então, gente, pegar o nosso livro. Página 13. Deixa eu só minimizar isso aqui. Todo mundo colocando o nome aí na chamada, né? Senão a gente já sabe. Pessoal ligando. Ô, Pessoal tio, ligando. você tem que falar pro Giovanni não gritar. Ele tá Gritar. gritando no chat. Ué, eu não tô ouvindo o Giovanni, não. Que ele colocou em maiúsculo. Ele tá gritando. Sétimo ano. Vamos ligar essas câmeras, vamos? Uma tristeza, não vejo ninguém aqui. Parece que eu tô dando aula pra parede. Ó, tio, hoje eu vou ligar a câmera. Parabéns, tio. Você Tio, virou mas um isso é uma youtuber. parede. Parede tem olhos e ouvidos agora. E boca também. Vou falar. Vamos, gente, ligando essas câmeras. A escola já não solicitou isso, vocês ficam insistindo em não ligar, insistindo em não ligar, não sei porquê. Se você preferia, coloca uma fotinha pra você não se sentir só, tio. Não, Tio, cadê meu fone? eu vou começar a descontar pontos Não, aqui tá cara. com a câmera É desligada. só abrir. É só Tio. baixar jogo Calma aí, é porque pirateado. eu tenho que ajeitar o Aí negócio. você não vai estar. Ô, tio, eu só tô penteando meu cabelinho rapidão, tá? Tá bom. Cadê meu fone, tio? Tio, você tem que saber cadê meu fone. Quê? Meu fone. Vocês têm que saber cadê, mano. Eu não sei. Quê? Não tô ouvindo. Vamos lá, Tudo. gente. Página 13. Nós chegamos, não corrigimos a atividade, eu falei que nós iríamos corrigir na nossa próxima aula da página 13, né? E é isso. Hoje depois a gente corrige, mas primeiro vamos começar aqui nesse finalzinho aqui. Que nós não falamos ainda do Império Monomotapa, né? Tio, tô com a Falamos maior cara de sumo do mundo, mas eu tô aqui. isso. Olá. Nós chegamos a introduzir um bravo. pouco, mas não falamos, né? Assim, do livro em si. Deixa eu ver aqui, tem gente entrando ainda. Ian presente, ok. Ian, você pode muito bem ligar essa câmera, tá? Luana também. Okay. Tio, você tá falando sério mesmo? Sim. Lógico. Olha só, gente. Falando ainda dos dois últimos impérios, né? Que nós temos aqui em relação à cultura africana. Eles têm origem da língua banta, que nós estávamos falando na aula passada, que era um tronco linguístico, né? Ou seja, a língua, querendo ou não, ela influencia muito culturalmente. Vocês concordam comigo? Ou seja, o idioma e a cultura estão muito próximos um do outro, né? A maneira como as pessoas se comportam e tal sofre muita influência em relação
a cultura, né? Então, Então é querendo ou por não, isso que os russos estão muito bravos. é, olha só, Estão brabos, muito assim, eu bravos. não sei, mas assim, os países da Zoeiro. Europa do Leste, né? Os russos, os búlgaros, os romenos, eles realmente são todos mais assim, fechadões mesmo, e esse idioma deles é um pouco assim mesmo. Transmite essa cultura, né? Aquela coisa mais Normal. seca mesmo, é. Então, olha só, o Império Monomotapa, parece um trava-língua esse nome, né? Monomotapa, ele vai se desenvolver, né, no século XV. Calma, meu filho, O calma. século XV é agora, né? Agora A gente parece tem pouco um tempo, né? pica-pau aí. Nos territórios. Tio, aí já tá no século XXI. Pois é, mas historicamente é bem próximo. Pensando nesse caso aí. Um segundo. Acho que eu vou mudar de lugar pra. Ih, meu áudio tá ligado, peraí. Peraí, Viu, gente. tá? Sérios espirros ali. O tio tá tchutchu. Desculpa, gente. Sem problema. Nossa, eu tô com uma alergia, uma gripe alérgica. Querendo ou não, esse império, ou esses impérios, mas esse específico que nós estamos falando aqui agora, né? Uma das suas principais fontes de riqueza era o ouro, tá? Eles tinham muitos metais preciosos, né? Isso era bem interessante. Deixa eu... Ok. Tranquilos? Todo mundo marcou? Foi aqui. Sim. Ah, que coisa bonita. Todo mundo com a câmera ligada agora. Vamos passar aqui. Nós temos aqui um mapa que fala um pouco sobre o Império Monomotapa, né? E aí a gente está vendo ali minas de ouro, salinas também, que é da onde a gente produz o sal, né? Isso era muito importante. Era normal e era comum dentro desse império que se estabelecesse vínculos de lealdade com outros chefes da região, né? Então, existia ali uma troca de favores e um núcleo de amizade entre alguns dos chefes daquele período. Deixa eu só ver aqui que eu acho que a Carla me respondeu. Ela falou que ela está organizando, tá, gente? Ela vai entrar em contato com vocês. Ela está tentando organizar a situação ainda. Deixa eu voltar. Ai, meu Deus, eu me troquei aqui todo dia, me perdi. Ok, nós estamos aqui. Então, vamos lá. Pera. Então, uma coisa que era interessante, né? Os vínculos de lealdade. Querendo ou não, isso possibilitava um comando de um vasto território, né? E lembra que nós falamos também em algumas outras culturas que tinham os casamentos? Aqui também acontecia isso, né? Ou seja, esses casamentos que facilitavam o aumento aí e os laços de parentescos com outros chefes de outras aldeias. Então isso era normal, né? Já lá a partir do século XVI, quando os europeus começaram a chegar por causa das grandes navegações, e essas nações europeias começaram a conquistar, né, colônias em outros continentes, os portugueses empenharam-se fortemente em encontrar o Império Monomotapa, né, porque todo mundo
relatava esse império, como um reino repleto de riquezas. Então, os portugueses falam assim, opa, vamos atrás desse império, saber onde é, porque se tem ouro lá, isso nos interessa, né? Então, mais ou menos, né, nesse mesmo período das grandes navegações, os portugueses, então, começaram a se instalar em regiões próximas a esse território, né? E aí, com isso, eles começaram também a explorar o ouro, o marfim, tudo isso que vinha ali do continente europeu, tá bom? Então, esse modo colonialista, Portugal já estava envolvido com isso já desde os fins do século XV. Essa maneira de explorar, roubar, destruir, tudo por interesse econômico, tá? Então, era uma estratégia colonialista de Portugal. Querendo ou não, a presença de Portugal nessa região vai ampliar e muito a tensão entre os povos vizinhos que antes viviam numa boa, né? Todo mundo vivia muito tranquilo ali, mas com a chegada dos portugueses, esses territórios, querendo ou não, entraram num problema muito grande, tá? Então, querendo ou não, influenciados pela invasão dos portugueses, né? Esse império, então, ele vai começar a entrar em um lento e gradual declínio, tá? Que era algo normal nesse período. Vai, ó, só descendo, ladeira abaixo. Todo o processo de colonização, gente, não é algo positivo, vamos dizer. Ó, então a Carla tá falando aqui que vocês vão ter aula de matemática com o Matheus de novo amanhã. E vocês vão ter uma aula com a tia Rosa, de arte. Ok? Então amanhã vocês têm aula, sim. Matemática sempre é bom, né, gente? É sim, É, né? Antônio. Mas arte nunca é. Ah, e arte é uma delícia, gente. Aula de arte, que gostoso. Falar sobre tudo relacionado à cultura é muito bom. Tio, Hum. então amanhã a gente vai ter aula ou não? Vai, não acabei de falar? Vocês vão ter aula de Ah, tá. matemática e de arte amanhã. Ô tio, prepare-se. É o quê? Prepare-se. Ou não. Isso Olha não. só. Isso foi sem querer. Ah, tá. Calma. Olha só, gente. Então, as características desse império monomotapa: império rico, império produtor, exploração de metais preciosos, principalmente de mina de ouro, né? Tinha em seu império a presença de Salina. Os portugueses com o zóio grande, né? Ó, com o zoião, foram atrás desse império, começaram a ocupar, começaram a invadir, muito influenciado pela presença dos portugueses. Esse império vai começar a entrar em declínio e vai chegar a seu fim, tá bom? Ou de que é essa música aí no fundo? Não sei se você que eu ia pedir pra desligar esse O que é barulho. isso, gente? Por favor, não vamos fazer conversa paralela, nós estamos na nossa Adivinha aula, de tá quem era a bom? música? Eu vou bloquear vocês, hein? Ou não. Vamos lá. Olha só, gente. Então, esse Império Monotapa, né? Vamos falar um pouco do Império Roosevelt aqui também, né? Querendo ou não, com o declínio, né, do Império Monomotapa, a partir do século XVII, ó, o Império Monomotapa vai acabar mais ou menos no século XVI, né? Vai surgir um outro império no seu lugar, né? Não no seu lugar, mas é uma consequência de uma coisa relacionada à outra, que vai ser o Império Roosevelt, né? Então, ele tem uma relação, querendo ou não, com o declínio, né, do Império Monomotapa. Também era um império com origem do tronco linguístico banto, né? Eles falavam esse idioma. Então, querendo ou não, só que a origem dessa civilização, ela está relacionada de uma maneira um pouco diferenciada, tá?
Esse império ele vai estar relacionado com a figura, com uma pessoa que era conhecido como Dombo. Ele era um grande proprietário de gado, que ele vai se estabelecer na região do Zimbábue, tá? Mais ou menos por volta de 1684 e 1695, mais ou menos por isso, né? O que acontecia? Nesse período já existiam ali os entrepostos portugueses na região, porque eles já tinham dominado o Império Monotapa, tá? Então, nesse processo de luta, de expulsão dos portugueses, né, de tentar se estabelecer de novo dentro dessa região, o Dombo, que era esse grande fazendeiro, né, ele conseguiu organizar esse Império Roosevelt, tá? Então, esse reino está diretamente ligado à atividade guerreira, porque foi através da guerra que ele surgiu. A própria origem do seu nome vai indicar isso, né? Já que deriva do verbo banto, que significa destruir, porque era destruir os portugueses, tá bom? Então, o surgimento desse império tem uma relação muito grande com a luta contra os portugueses, né? Essa imposição dos portugueses, né? Então, foi no processo de luta e expulsão dos portugueses que Dombo conseguiu organizar um império nessa região, tá? Da mesma forma que o Império Monomotapa, né, o Dombo ele contava com o apoio de lideranças de territórios que foram conquistados, né? E querendo ou não, isso facilita. Sem esse apoio, sem essa organização, gente, era difícil estabelecer assim, um império, né? Lembrando que o império ele sempre tem a intenção de ampliar suas fronteiras. Ok, gente? Vou dar uma passadinha aqui. Os Rosvis, eles eram politeístas, tá, gente? Mas eles tinham um deus especial, vamos dizer assim, né? Que é Urumauri, que era como se fosse a divindade dos oráculos, né? Era algo bem interessante. Querendo ou não, eles construíram alguns santuários para cultuar seus deuses, né? E nesses santuários, diferentemente dos santuários que nós conhecemos, eram só os sacerdotes que poderiam ter acesso a esse local, que poderiam se comunicar com as divindades, que poderiam solicitar ajuda e proteção à população local. Era um pouco diferente, tá? Eles acreditavam muito que o seu rei tinha poderes mágicos. Isso é interessante, né? Então, a gente pode destacar que os Roses, eles tinham uma característica de uma sociedade teocrática, né? Porque eles acreditavam que o seu Deus, né? Ele era capaz de controlar os fenômenos da natureza, os animais, né? Ou ser capaz de matar qualquer pessoa. Nós estamos falando aí do rei, né? Então, o rei tinha essas características mágicas, né? Espera aí. Querendo ou não, se você acredita que o seu rei é um deus, você não vai querer tirá-lo do poder, né? Então, a presença do líder Roosevelt sempre era algo que trazia muito fortalecimento, né? Como o rei tinha poder, quem é que vai brigar contra o rei, né? Eles praticavam diversas atividades econômicas, além do comércio, do ouro, do tecido, do marfim, de peles, eles cultivavam alimentos, tá bom? E criavam cabras, carneiros, né? Que era muito importante para a economia do reino dele. Então, eles tinham diversidades econômicas diversificadas, tá? Mas o ouro era muito importante naquele período. Passar, tá?
acontecia muita questão da divisão do trabalho por gênero, né? Então, os homens normalmente desempenhavam o papel da força bruta, né? Daquela mão de obra bruta, pesada mesmo. E, querendo ou não, havia ainda uma cooperação, uma maneira que o indivíduo, querendo ou não, ele resultava das atividades produtivas, né? Para os Hoves, essa organização social tinha muito a questão da posse de bois e vacas, né? Quanto mais posse de bois e vacas, mais rico você seria, e sua importância estava relacionada implicitamente a isso, né? Ser rico, pertencer a uma classe social de destaque dentro dessa sociedade, estava relacionado se você tinha ou não bois e vacas, ou quanto maior você tinha, ok? Então, esse império teve uma duração longa e ele vai chegar ao fim só no século XIX. Olha que império grande, né? Tio, Ó, pode você falar. sabe qual é o império que mais dura? Qual o império que Mas mais durou? é, Nós tivemos impérios grandes, né? Tirando o Oriente, tá? Esquece do Oriente. Nós podemos destacar aí de impérios que ficaram um período muito grande, né? O Império Egípcio, eu acho que foi o maior. Não teve maior do que ele, não. Que permaneceu mais tempo. O Império Romano permaneceu muito tempo também, mas o egípcio foi muito tempo. Nós estamos falando aí de milênios, né? O Império Egípcio foi muito tempo. Ok? ok. Outra coisa, se você vê que eu tô dançando um pouquinho, é que eu tô ouvindo música. Só um pouco. Vamos voltar lá para a página 13 para a gente corrigir, que nós não tínhamos corrigido semana passada, que não tinha dado tempo. Ó, a questão número 1 da página 13 fala assim: as crenças religiosas dos povos iorubás estavam fundamentadas nos orixás. Como se organizavam essas crenças, né? Então, os orixás representavam o aspecto da natureza. A religião sempre é uma questão de troca, né? Eu agrado o orixá, eu agrado o meu Deus, e em troca ele me garante bem-estar, ele evita problemas na minha vida, né? É sempre uma questão de troca dessa relação, tá? Como que a crença dos orixás se disseminaram aqui no Brasil, eles vão ser disseminados em decorrência das relações escravistas, né? Que trouxeram aí muito dessa cultura aqui para cá. Arthur, pode falar. Tio, eu tenho permissão para tirar uma foto da sua aula, né? Porque eu tive que sair um pouco e eu acho que daqui a pouco você vai ter que tirar daí, né? Pode tirar print à vontade, não tem problema não. Tá bom. Ô, tio, eu posso ler que eu botei na, porque eu não sei se tá certo. Quem é que tá falando? Ana Luísa. Pode, meu amor, fala. O Deus Supremo, Olotumaré, teria sido responsável pelo surgimento da cidade. Eles também cultuavam divindades variadas, os chamados orixás. A questão que você falou do Deus em si não precisa, tá? Porque a gente não está perguntando sobre o Deus. Nós estamos perguntando sobre a crença nos orixás. E aí, a primeira parte não, mas a segunda pode ser, tá? Só completa aqui, ó, colocando que era essa parte aqui, a segunda parte do que nós marcamos na questão 1, falando que era uma forma de agradar os seus orixás, né? Em busca de proteção, em busca de bem-estar, em busca de infortúnio, que não ocorressem infortúnios. Tá bom, Ana? Só completa.
Não, Bruna, a Rainha Elizabeth não tem império, tá bom? Lá é uma monarquia parlamentarista, é uma outra situação. Não é um império a Inglaterra mais. O que caracteriza um império, gente, que nós falamos nas nossas aulas há algum tempo atrás, alguém lembra? Ele continua crescendo. Ou seja, tem que ter um rei e esse rei tem o intuito de expandir, dominar novas fronteiras e novos territórios, ok? Senão não é império. Então, por isso que a gente não pode falar que a Elizabeth é uma imperatriz. Ela não é porque ela só é uma representante. É como se ela fosse um símbolo mesmo da Inglaterra, tá? Mas ela não é imperatriz, não. Ela não é essa coisa da expansão. Ela não ganha essas características. Ok, Bruna? Posso passar, gente? Não, tio, espera aí. Tá. Pode passar, tio. Vou lá. Peraí. A questão número 2 fala: explique como as práticas agrícolas dos povos bantus ajudaram a disseminar esse grupo linguístico por grandes regiões do continente africano, né? Então vamos lá. Então, qual é a relação da disseminação do grupo linguístico dos bantus com a agricultura, né? A prática agrária deles era aquela de queimar os restos da plantação a fim de utilizar as cinzas para adubar o solo. E isso fazia com que eles tivessem que buscar novas terras para fazerem novas plantações. Então, eles se deslocavam, vivendo um sistema de seminômades, né? Estavam se deslocando constantemente sempre. Isso facilitou muito a que o idioma dos bantus fosse disseminado por todo o continente africano, tá bom? Então eles plantavam, terminavam a plantação, botava fogo. Eles não podiam plantar ali mais. Eles iam mais longe. E assim sucessivamente. Isso fazia com, como eles precisavam de um terreno muito vasto para praticar a sua agricultura, eles iam tendo contato com novos povos e automaticamente o idioma dos bantus iam se espalhando.
É incrível a cara do tio Franklin esperando todo mundo terminar de escrever. É que eu fico olhando a carinha de vocês pela. Por isso que é bom a gente ter, né, com a câmera ligada, eu vejo vocês fazendo as atividades. Ô tio, não liguei a minha porque eu tô feia, tá? Mas eu tô Ah, aqui fazendo Dane-se. isso. tem ninguém bonito aqui, ninguém tá arrumado. Não, eu acabei de acordar, tô com Hum. a cara de bunda. Aí não dá, não. Ô Franklin, é vocês que, os professores que fazem as provas que vai ter? Prova? Vai ter uma atividadezinha, nada mais do que isso. Ué, mas eu pensei que era prova. Dia 15, dia 17, não sei o que lá. Não, é uma atividade de verificação de aprendizagem. Ah, tá. Eu já ia falar, tô Vale nota, estudando à tio. toa. Vale nota, tio. Vale Vale nota. nota. Nota? Não, não vai ter nota, não. Vai ser só uma verificação. Mas a gente tem que Vale levar a ponto, sério então? fazer. Ô tio, eu vou Vai precisar que vai ajudar no processo avaliativo de vocês, mas como atividade feita, né? Não vai ser aquela coisa, você reprovou, vai fazer recuperação, não é isso, entendeu? Que bom. Gente, Ah, ou seja, vai ser olha, praticamente A impossível prova. eu falo isso de novo, que eu A vou mandar avaliação- um áudio pra mamãe. a avaliação, não, Amiga. o teste, a verificação das habilidades que nós vamos fazer, ela não foi eu que elaborei as questões, porque eu peguei, o SAS mesmo nos propôs isso, e como eu prefiro utilizar a ferramenta do portal do SAS para que a gente possa ter uma tabulação de maneira melhor, ok? Uhum. Mas estudem sim, utilizem as verificações, tentem levar a sério, né, na hora de fazer a avaliação de vocês. Eu acho que o meu tem 8 questões, minha teste de avaliação. Peguei o capítulo 4, 5, né? Que foram os 2 últimos anteriores. Tio, fala pelo menos que não é uma prova, porque minha mãe tava doida me mandando estudar, achando que era prova. Tá certa, pode estudar. Também. Ô tio, Isso, mas não é prova, tio. Você tá falando até mas agora é uma que não é atividade... Ué, o nome é diferente, mas é uma verificação e nós temos que levar a sério, pode estudar. Viu, Luísa? Vale nota uma sim. verificação, diferente de prova. A gente tem que estudar. Sei. Não vou estudar. Ai, Luísa, vai. Posso passar? Que droga, Luísa. Você deveria ser um pouco, como é que fala? Mais carinhosa com a sua melhor amiga. Uau. Credo, Luísa. Ai, gente, vocês não vão entender nada, porque eu tô praticamente obrigando a Luísa a estudar comigo. Parabéns. Sem conversa paralela, vamos lá. Paralela, eu ia falar. Página, vamos lá, página 17. Vocês já fizeram essa atividade? Já passei lá no portal? Ô tio, só uma dúvida que eu tenho sobre esses negócios avaliativos aí. Vai ser no sábado? A gente vai ter que fazer? Não é que vai ser no sábado. A minha avaliação, por exemplo, não é na turma de vocês, não, mas vai ter algumas que vai começar num dia, meio-dia, e vai até no outro dia, 1h da tarde. O tempo que vocês podem fazer a avaliação. Tá? O tempo não, o período que vocês podem fazer. O tempo é só 1 hora. Não. Então são 25 horas. Você tem esse tempo para poder fazer, para poder começar a fazer. Mas a partir do momento que você começa, você só tem 1 hora. Tá. Tem 1 hora para fazer e você tem 24 horas para poder começar a fazer. Isso.
Então, por exemplo, se você tem a prova, a avaliação, a atividade avaliativa da sexta-feira, ela vai até no sábado, entendeu? Não é que você tem que fazer no sábado, mas você pode fazer até no sábado. Mas ninguém vai deixar para fazer no sábado, né? Todo mundo vai fazer no dia mesmo. Vamos lá, questão número 1. Deixa eu olhar aqui. Eu já passei para vocês isso? Eu acho que não. Olha aí para mim. Eu ia conferir aqui. Ô, Franklin, eu acho que você passou a questão do capítulo todo, não? Já passei? Então Ai, tá, meu então Deus. Vitória, não. Vitória, pelo amor de Deus, deixa eu Eu silenciar a esqueci o Vitória. meu microfone ligado, gente. Não me julguem. Pronto. Olha só, vamos lá. A questão número 1, então, aqui da página 17. Vamos lá. O Império Monomotapa é um exemplo de organização social africana que passou por transformações após estabelecer contato com sociedades europeias. Explique como que isso aconteceu, essas transformações. Vamos lá, então. Acontecendo. Ha. Então, os portugueses chegaram, né, com o fim de explorar os recursos e as rotas comerciais. Essa aproximação dos portugueses com o Império Monomotapa vai gerar conflitos entre eles, diminuindo assim a unidade cultural e religiosa, o que vai acabar levando esse império a um declínio que não sem volta. A questão número 2, né, nos questiona qual era o papel das crenças religiosas com relação ao papel político, que importância tinha isso, né? Como a população acreditava que o rei era um deus, ninguém ia querer lutar contra um deus, né? Então, isso fazia com que o rei se perpetuasse no poder, permanecesse, né? E por isso que as coisas permaneciam sempre igual, sempre da mesma forma.
Gente, olha só, então não vai dar tempo da gente corrigir as outras atividades, que a nossa aula já está acabando, tá? Na semana que vem nós já vamos começar o nosso próximo capítulo, e aí a gente faz igual nós fizemos hoje, né? A gente dá aula, depois no finalzinho da aula a gente volta e finaliza assim essa correção pequenininha que a gente tem ali, ok? Nada, sigam estudando, não é para ter medo do nosso VHA que vai acontecer, né? Mas tem que levar a sério, tem que tentar responder de maneira correta, para que a gente possa verificar como que está indo o aprendizado desses conteúdos, até porque esses conteúdos foram aqueles que nós já aprendemos 100% agora na quarentena, né? Então, a gente tentar observar aí como que foi o aprendizado desses conteúdos. Eu utilizei as questões do SAS, mas são questões tranquilas, né? Não tem nenhum problema dentro dessas questões. E no meu são 8. Vocês vão ver que são 2 avaliações que tem lá de história. Não é porque são 2. É que, no caso, elas têm uma relação ali uma de um capítulo e outra de outro. Então, se divide por causa disso. Tá bom? Quem for terminando já pode ir saindo. A gente só vai sair quando o negócio acabar. Tchau, tchau. Tchau. Desliga logo. Senão a gente nunca sai. Ou você aperta no botão mágico chamado Leave, ali embaixo. Aqui, ó. Oh, meu Deus. Eu acho que eu te saio da live. Não, eu tô aqui. Nada. Desliga. Tchau, tchau. Tá.